Você sabe a diferença de na medida em que e à medida que? Primeiramente, essas duas expressões são conjunções ou expressões conjuntivas. O que é isso? Elas iniciam sempre uma oração subordinada, de caráter distinto em termos de significado. Vamos lá. Aqui comigo, à medida que, primeiramente, olha a crase, que lindinha aqui, à medida que, não tem preposição em envolvida. Essa aqui é a mais cobrada, tá? Já avisando, é uma expressão que equivale à proporção que, é uma ideia de tempo proporcional, tá? Sempre inicia uma oração subordinada, adverbial, proporcional. Por mais que o Enem não peça a nomenclatura, é importante saber, e aí o Enem cobra, a semântica, a interpretação. Ela dá uma ideia de proporção, de proporcionalidade. Vamos traduzir isso em um exemplo, né? À medida que o mês avança, vou ficando sem dinheiro, entendeu? Todo mundo, né? À medida que o mês avança, então é uma proporção que vai seguindo. É um tempo escalonado. Então essa oração, à medida que o mês avança, vírgula, essa que vai até a vírgula, essa oração, é uma oração subordinada com a ideia de proporcionalidade. E a oração principal é vou ficando sem dinheiro. Então, vocês estão vendo aqui que o à medida que com crase indica uma proporção, uma ideia temporal, tem uma ideia de tempo que vai sendo escalonado e avançando, tá? E não tem preposição em, ok? É a crase à medida que. Agora, nós também temos o na medida em que. Aqui você vai usar e abusar da preposição em. Começa com na e tem um em que. Aqui eu também tenho uma expressão conjuntiva, uma conjunção, que também inicia uma oração, porém não é de proporção nem tempo, é causa e equivale na medida em que ao famoso porquê. Uma vez que, então você vai começar uma explicação, uma causa em relação à oração principal. Veja meu exemplo. Na medida em que fiz muitas redações, fui bem no Enem. Então qual é a causa de você ter ido bem no Enem? Porque fiz muitas redações. Então se você consegue trocar por porquê, é o na medida em que. Tá? Então, na medida em que equivale a porquê e o à medida que equivale a proporção que, uma ideia temporal. Cuidado, vindo aqui para cima, uma tem crase e não tem preposição em nenhuma, que é a ideia temporal proporcional. A outra possui preposição em aqui e equivale a porquê. Ambas iniciam orações subordinadas. Até mais!